Trabalho de conclusão de curso, TCC 430, sala 023, grupo 006. Tema: a influência familiar no processo de aprendizagem escolar. Integrantes: Adilson Rosa Gonçalves, Gabriele Aparecida Soares de Assis, Jane Aparecida Soares do Nascimento, Késia Carolina Rodrigues dos Santos, Larissa Almeida Silva de Souza e Maria Carolina da Conceição Matuque. Para iniciar, é fundamental lembrar que a educação só acontece por completo quando escola e família atuam juntas. A presença dos responsáveis na vida escolar, seja acompanhando tarefas, participando de reuniões ou simplesmente incentivando o estudo em casa, tem um impacto direto na motivação, na disciplina e no desempenho das crianças. Quando esse vínculo não existe, começam a surgir sinais de desinteresse e até mesmo dificuldades de aprendizagem. E é importante entender que essa ausência muitas vezes não é falta de vontade. Muitos responsáveis enfrentam jornadas longas de trabalho, desafios financeiros ou até mesmo não sabem ao certo como apoiar essa criança. Por isso, compreender essa parceria é essencial para entendermos como a aprendizagem se constrói e quais fatores influenciam esse processo dentro e fora da escola. O objetivo geral do nosso estudo é entender de que maneira a participação da família pode impactar o aprendizado da criança. Queremos identificar quais práticas de envolvimento realmente contribuem para melhorar o desempenho escolar, percebendo como o apoio familiar se reflete nos resultados acadêmicos e na motivação dos estudantes. De forma mais específica, buscamos entender algumas coisas importantes. Primeiro, quais são as formas mais comuns de participação da família no dia a dia escolar, como acompanhar tarefas, participar de reuniões, conversar com os professores. Depois, queremos perceber como esse envolvimento afeta o desempenho e a motivação das crianças. E, por fim, também analisamos as estratégias que as escolas utilizam para incentivar essa parceria, garantindo que o apoio da família contribua efetivamente para a melhoria do aprendizado. Justificativa. A família é o primeiro espaço de socialização da criança, transmitindo valores, hábitos e normas que influenciam diretamente sua aprendizagem. O envolvimento dos responsáveis não se resume ao apoio efetivo, mas é fundamental para o sucesso acadêmico. Na realidade brasileira, sabemos que essa participação ainda enfrenta desafios, como jornadas de trabalho longas, dificuldade socioeconômica e falta de orientação pedagógica. Por outro lado, pesquisa mostra que quando a família se envolve, ela contribui para o desenvolvimento da disciplina autônoma, responsabilidade e melhora a qualidade do aprendizagem. Por isso, é importante compreender o impacto da presença ou ausência familiar, para que práticas pedagógicas e política pública possam incentivar essa aproximação entre escola e família. Delimitação do problema. O problema que orienta essa pesquisa é: de que forma a participação da família influencia o aprendizado da criança? Nosso estudo se concentra especificamente nos efeitos do envolvimento dos responsáveis no desempenho escolar. Sendo assim, precisamos analisar práticas como o acompanhamento das tarefas, a presença em reuniões e o incentivo ao estudo em casa. Essa delimitação permite uma análise objetiva e aprofundada, mostrando como a parceria família-escola é indispensável para o desenvolvimento educativo da criança. Fundamentação teórica. Participação familiar. A família é o primeiro espaço de formação da criança, transmitindo valores, hábitos e atitudes que influenciam diretamente sua relação com a aprendizagem. A escola sozinha não consegue garantir o desenvolvimento completo, porque aprender envolve não só o lado cognitivo, mas também emocional, social e cultural. Quando a família participa ativamente, acompanhando tarefas, incentivando leitura, conversando sobre o dia a dia escolar da criança, ela percebe que seu aprendizado é valorizado. Isso fortalece o desenvolvimento cognitivo, emocional e o sentimento de pertencimento, mostrando que aprender é um processo conjunto entre escola e família. Confiança, afetividade e desafios contemporâneos. A confiança e o diálogo entre família e escola criam uma rede de suporte que ajuda tanto no equilíbrio emocional quanto no desenvolvimento cognitivo do aluno.
A afetividade é fundamental. Ela conecta a vontade de aprender com a sensação de segurança, aumentando a motivação e a autoconfiança da criança. Hoje vivemos desafios como jornadas longas de trabalho, desigualdade de condições e o impacto das tecnologias que mudaram a forma de acompanhar a vida escolar. Durante a pandemia e o ensino remoto, vimos que a presença da família não se limita apenas a ajudar nas tarefas, mas se tornou essencial para o suporte emocional e motivacional. É importante lembrar que a ausência de participação nem sempre é desinteresse, mas muitas vezes reflexo de situações de vulnerabilidade. Estratégias e papel transformador da família. A escola tem um papel importante em criar espaços que fortaleçam a participação da família, assim como oficinas, reuniões e rodas de conversa. As tecnologias podem ajudar a aproximar escola e família, mas elas precisam ser usadas para construir vínculos e corresponsabilidade, não só para passar informação. Quando a família se envolve, ela exerce um papel ético e político, mostrando que a educação é um bem público que deve ser cuidado por todos. Essa parceria ajuda a formar crianças e jovens mais autônomos, conscientes e solidários, capazes de atuar de forma responsável e empática na sociedade. Modelos teóricos. Para compreender a relação entre família e escola, precisamos ir além do senso comum. Não se trata apenas de estar presente na escola ou de cobrar notas, mas de estabelecer diálogo, mediação e corresponsabilidade. A teoria nos ajuda a entender essas interações. Entre os principais referenciais, destacando-se Bronfenbrenner, com sua teoria ecológica, e Vygotsky, com a teoria sociocultural. Ambos nos mostram que o aprendizado influencia tanto pelo contexto familiar quanto escolar, e que essas relações são essenciais para o desenvolvimento integral da criança. Teoria ecológica de Bronfenbrenner. A teoria ecológica de Bronfenbrenner nos mostra que o desenvolvimento da criança não acontece isoladamente, mas dentro de uma rede de sistemas interconectados. O microsistema envolve a família e a escola. O mesossistema, a interação entre esses dois. O exossistema inclui fatores como o trabalho dos pais. O macrosistema, valores culturais e políticos. E o cronossistema, mudanças ao longo do tempo. Isso significa que o sucesso escolar depende da articulação entre esses ambientes. As interações diárias, marcadas por afeto, escuta e incentivo, são fundamentais. O envolvimento familiar não é apenas apoio às atividades escolares, mas estímulo contínuo à curiosidade, autonomia e construção de sentido. Teoria sociocultural de Vygotsky e interação das teorias. Vygotsky nos mostra que aprender é um processo social e histórico, mediado pelas interações. A família é o primeiro espaço de mediação cultural, onde a criança internaliza valores e significados que servem de base para a aprendizagem formal. Um conceito importante é a zona de desenvolvimento proximal, que indica a diferença entre o que a criança consegue fazer sozinho e o que consegue com apoio. Quando escola e família trabalham juntos, essa zona se amplia, potencializando o aprendizado. Além disso, é essencial valorizar os saberes familiares e reconhecer a diversidade das configurações familiares atuais. Parcerias bem-sucedidas se baseiam em comunicação, acolhimento e participação significativa, transformando a relação família e escola em um verdadeiro processo de corresponsabilidade. A parceria entre família e escola não é apenas apoio às atividades escolares. Ela é fundamental para o desenvolvimento integral do aluno.
Quando a escola e a família atuam de forma complementar, cria-se um ambiente em que a criança é reconhecida como um sujeito ativo, com aprendizagens mais significativas. A presença familiar permite que a escola compreenda melhor a realidade social e cultural dos estudantes, ajustando estratégias de ensino e promovendo uma educação inclusiva e democrática. Ou seja, o vínculo familiar oferece mais do que suporte afetivo, fornece informações essenciais para uma prática pedagógica mais eficaz. Do ponto de vista socioemocional, o engajamento da família é decisivo para o equilíbrio emocional do aluno. Quando os estudantes percebem que os seus pais valorizam a escola, eles desenvolvem mais autoestima, motivação e resiliência. Além disso, a participação familiar ajuda a criar hábitos de estudo, disciplina e senso de responsabilidade. O envolvimento da família funciona como um elo entre a motivação interna do aluno e seu desempenho acadêmico, reforçando que aprender é também um ato emocional e relacional. Os benefícios da parceria entre família e escola vão além do aluno individualmente. Escolas que promovem comunicação constante e reconhecem a diversidade familiar apresentam um melhor desempenho acadêmico, uma menor evasão e maior satisfação da comunidade escolar. Essa parceria tem uma dimensão ética e política. Envolve diálogo e coaprendizagem, em que saberes familiares e escolares se complementam, promovendo cidadania e inclusão. Para que isso aconteça de forma efetiva, é fundamental investir na formação de professores e gestores e também utilizar tecnologias que ampliem a participação familiar, consolidando confiança e corresponsabilidade no processo educativo. Desafios de participação familiar. Apesar de todos os concordarem sobre a importância da participação familiar, existem desafios concretos que dificultam seu engajamento. Muitas famílias têm jornadas de trabalho longas ou múltiplos empregos, o que limita a presença na escola. Além disso, nem todos conhecem as práticas pedagógicas atuais e muitas vezes acreditam que a educação é responsabilidade apenas da escola. A diversidade familiar também exige atenção. Famílias monoparentais, recompostas ou LGBTQIA, mas podem enfrentar barreiras de comunicação ou preconceito. Por fim, desigualdades socioeconômicas afetam o acesso a recursos e espaços adequados para acompanhar o aprendizado. Esses fatores precisam ser considerados para entender a participação familiar de forma realista e inclusiva. Estratégias pedagógicas tecnológicas. Para superar esses desafios, a escola precisa adotar estratégias pedagógicas e tecnológicas adequadas. As tecnologias podem aproximar famílias e a escola, mas precisam ser usadas como instrumentos de diálogo, não apenas para passar informações. Uma gestão democrática e transparente fortalece a confiança e estratégias híbridas, combinando encontros presenciais e digitais, ampliam a participação. Além disso, a formação contínua dos professores e gestores por meio de oficinas de encontros interdisciplinares é fundamental para reconhecer a diversidade familiar e transformar a participação em educação efetiva. Dimensão ética, política e social. Além dos desafios práticas, a participação familiar tem uma dimensão ética e política. Essa deve ser entendida como um direito e dever social, e não apenas como exigência burocrática. Quando a família e a escola atuam juntas, fortalecem a corresponsabilidade, os vínculos afetivos e sociais, e contribuem para formar sujeitos críticos e cidadãos. Fortalecer essa participação não é um evento isolado, exige ação contínua, sensibilidade social, inovação pedagógica, formação docente e políticas públicas equitativas. Só assim podemos construir uma escola de diálogo, inclusão e desenvolvimento integral do aluno. Metodologia. Para esse estudo, optamos por uma pesquisa qualitativa e descritiva, utilizando abordagem bibliográfica e documental. O objetivo é entender como a participação da família influencia a aprendizagem escolar das crianças,
A coleta de dados será feita em bases confiáveis como Google Scholar, Cielo, Piepsi e Periódico CAPES, reunindo artigos, teses, dissertações e livros publicados recentemente. Selecionamos apenas materiais que tratem de práticas familiares diretamente relacionadas ao desempenho acadêmico, garantindo a relevância e a contemporaneidade da pesquisa. A análise dos dados será realizada de forma crítica e sistemática. Organizaremos as informações em categorias temáticas, como acompanhamento de tarefas, participações em reuniões, incentivo e o estudo em casa. Isso permitirá compreender de forma o engajamento familiar, contribui para a aprendizagem e responder às questões centrais do nosso estudo. Resultado e discussão. Os resultados da pesquisa mostram que a participação da família é fundamental para o desenvolvimento integral do aluno. Ela não atua apenas no aspecto cognitivo, mas também fortalece vínculos afetivos e sociais. A família é parceira essencial da escola, garantindo continuidade entre o que a criança vivencia em casa e na instituição. Atitudes como diálogo, escuta e acompanhamento cotidiano aumentam a motivação, a autonomia e a confiança do estudante. No entanto, nem todas as famílias têm as mesmas condições de participação. Fatores como desigualdades socioeconômicas, jornadas de trabalho extensas e limitações culturais interferem diretamente no envolvimento. Isso significa que a ausência física não deve ser interpretada como falta de interesse. Além disso, a diversidade familiar, por exemplo, famílias monoparentais, recomposições ou lideradas por avós, entre outras, exige que a escola adote práticas inclusivas, respeitando diferentes contextos e fortalecendo a escuta ativa. A pesquisa também evidencia que a gestão escolar e a formação docente são decisivas para fortalecer a parceria família e escola. Lideranças democráticas e professores capacitados promovem diálogo, confiança e inclusão. As tecnologias digitais surgem como importantes mediadores, aproximando família e escola, mas precisam ser usadas de forma intencional e sensível a desigualdades, para que não reforce exclusões. Fortalecer a participação da família não é um ato isolado, mas um processo contínuo e planejado. É necessário construir uma cultura escolar de corresponsabilidade, no qual a família seja a parte ativa do processo educativo. Por fim, consolidar essa parceria vai além de uma meta pedagógica. É um processo ético e social. Ao envolver as famílias, promovemos uma educação mais humana, inclusiva e emancipadora, fortalecendo não apenas o aluno, mas toda a comunidade escolar e a própria democracia educacional. Para concluir, nossa pesquisa mostra que a participação da família na vida escolar é muito mais do que ajudar nas tarefas ou apenas comparecer a reuniões. Ela é uma dimensão ética, social e formativa que transforma a aprendizagem em um processo relacional baseado no diálogo e no afeto. Quando escola e família trabalham juntas, fortalecem o sentimento de pertencimento, a confiança e a corresponsabilidade, tornando a educação mais significativa para o aluno. É importante lembrar que nem todas as famílias têm as mesmas condições de participação, e por isso a escola deve atuar como mediadora, promovendo políticas inclusivas e um apoio estruturado. No fim das contas, essa parceria transforma o ensino em uma experiência coletiva, ética e também emancipadora, mostrando que educar é um ato compartilhado de construção humana e social. Bom, encerramos nossa apresentação reforçando que a educação é um ato coletivo e transformador, e que a parceria entre escola e família é essencial para que cada aluno possa se desenvolver plenamente. Como já dizia Paulo Freire, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão.
Agradecemos a atenção de todos e esperamos que esse estudo inspire reflexões sobre o papel de cada um na construção de uma educação mais inclusiva, participativa e mais humana. Muito obrigada!